Olá pessoas, essa semana a gente vai estar vendo um tema um pouquinho polêmico, então eu vou pedir a paciência de vocês para prestar bastante atenção no texto, mas antes de a gente começar esse capítulo, eu pedi para vocês darem pulo aqui embaixo, ver se estão inscritos no canal, deixar aquele like, ativar as notificações e vamos lá. Projeto Diário Visual, hoje em questão, capítulo 83, o alto preço pago pela minoria. Neste capítulo, chegamos à edição que se tornaria a mais polêmica da história da G Magazine, quando Matheus Carriere sai no ensaio de capa com seu filho Kaique Carriere. Ela não se tornou polêmica pelo que vocês possam estar imaginando, mas sim pela forma midiática, pejorativa, tendenciosa, a qual o ensaio foi tratado pelos veículos de comunicação, levando até o próprio Matheus a declarar anos depois que dos 4 ensaios que ele fez para a revista, esse é o único que ele se arrepende, justamente por causa da foto da capa, que sugere a possibilidade de um ensaio conjunto, o que não acontece, pois não constam fotos deles nus interagindo, cada um teve seu espaço e ensaio particular. Esse ensaio não foi com o meu filho, não foi o mesmo ensaio. Foi na mesma revista. Foram 2 ensaios separados. Vocês estão na capa? Sim. Plano americano, Ah. uma foto de rosto dos dois, assim, né? E as fotos são totalmente separadas, né? Esse foi o maior equívoco, a pior escolha. A história que você falou, se eu me arrependo de alguma coisa, me arrependo daquela foto. Ele sabe disso? Ele teve esse desconforto depois eu ou acho não? Que depois, sim. Acho que ele deu uma piradinha depois. Aquela coisa, porque ele era muito novo também. Mas vocês chegaram a falar a Já respeito? conversamos sobre isso. E tudo bem tudo ficou? Tudo bem. Meus filhos são ótimos. Na época, isso causou traumas no Kaique, sendo tão novo, pelo fato da mídia não perder a oportunidade de associar uma revista voltada ao público gay à ideia da normatização do incesto, mesmo o ensaio não tendo conotação alguma relacionada a isso. A ironia sobre esse assunto, já abordado no capítulo 68, Preconceito e a Censura Seletiva, está justamente na ideia de que o errado sempre vem do lado que não se encaixa nos moldes heteronormativos e machistas impostos por quem detém o poder sobre a massa socialmente falando. Quando mãe e filha, irmãs gêmeas nuas, interagindo uma com a outra, até com a mão na genitália, não causa comoção a ponto de virar polêmica, por serem mulheres submetidas ao prazer do homem hétero, então essas questões nunca são levadas em consideração. A idealização do incesto, nesses casos, é recebida de braços abertos. A questão não é culpabilizar as mulheres ou os homens por terem posado para a revista. Todos são adultos e donos de seus corpos. A intenção de quem posa, a motivação, é completamente dissociada da reação do receptor. Se as pessoas que posaram se sentiam confortáveis em relação ao trabalho que se propuseram a fazer, artisticamente em relação ao seu corpo nu, que, lamento dizer, só é considerado pecado por causa de mais uma opressão histórica e social que acredita ser detentora da verdade absoluta sobre o todo, não se cabe a ninguém julgar, pois não se trata da sua vida, dos seus princípios ou das suas crenças, mas sim de uma outra pessoa que vive em outro corpo, a qual não temos direito nenhum de ditar como deve ou não agir, porque o senso de certo e errado, nesses casos, não compete a nós, mas às pessoas que são donas de suas próprias vidas. Essa é uma das motivações do ativista americano David Nichols para escrever seu livro A Alma sob a Pele, os corações e hábitos insuspeitos dos homens gays, onde ele se compromete em dar uma invertida radical na ideia de que a comunidade gay é promíscua ou qualquer outra caricatura grosseira que se possa fazer deste universo. O que precisa ser desmistificado é a demonização de ações lícitas quando executadas por minorias. Moldar ações que não são erradas para oprimir ainda mais uma parcela da população que já é tão perseguida, não torna essa ação justa. Só reforça a ideia que a busca por liberdade de expressão e direitos iguais permanece sendo uma ação contínua para muitas camadas menos favorecidas da sociedade. E agora a pergunta do Rafa. Apesar da polêmica pelos motivos errados envolvendo essa capa do Kaique e o Matheus, que outra capa da G Magazine você considera polêmica? Eu acho que ficando num mesmo ambiente de discussão, eu já comentei aqui no capítulo que a gente falou sobre os 10 piores ensaios, que a temática incesto realmente é muito problemática na minha concepção. Até na época quando a gente fez o vídeo, o Rafa falou que a gente ia pesquisar para saber se era crime no Brasil e tal. Aí eu até coloquei aqui, acho que no vídeo seguinte, falando que não era crime,
No Brasil não é considerado crime, a não ser que você tenha alguma relação incestuosa com algum de menor. Alguma pessoa que faça parte da sua família e que seja menor. Mas se você tiver relação incestuosa, todo mundo sendo de maior, então, tipo, só é um problema moral dentro das expectativas religiosas e sociais dentro das pessoas, dentro das suas particularidades. Porque perante a lei não é errado. Então, numa questão de princípio, realmente é uma coisa que eu acho desconfortável e eu não acho que um ensaio sensual ou algo voltado para isso, estimulando isso, incitando isso, seja algo que desperte algum tipo de desejo. Mas para mim me causa certo tipo de asco mesmo, né? Mas no caso, isso é uma opinião e uma percepção completamente pessoal minha. Em vista de que o ensaio do Matheus e do Kaique, ele não estimula nada disso, são só, tipo assim, pai e filho que posaram nu pra revista, ensaios independentes. Eu acredito que tem ensaios muito mais problemáticos na história da G Magazine, entre irmãos mesmo, que você vê que existe uma certa afinidade, afetuosidade, meio que empolgada demais, vamos dizer assim. Nada que simule sexo, mas, não sei... Na minha concepção, eu ver irmãos excitados, se abraçando, se pegando, lutando, pra mim é muito mais desconfortável do que saber que duas pessoas, porque são familiares que posaram na mesma revista sem ter tido contato nenhum. Só que eu sei que na percepção da mídia, foi muito mais interessante pegar uma pessoa que era muito famosa na época e criar polêmica em cima, mesmo não existindo a intenção, porque se fizesse em cima de uma capa que fosse de dois irmãos gêmeos desconhecidos, e que ninguém sabe quem é, não teria a projeção que teve do que falando de uma artista que estava tipo, em novelas e um monte de emissora. Então, eu acho que tiveram ensaios problemáticos, como que eu falei no top 10 dos piores, de irmãos gêmeos que foram capa da revista, e tiveram diversos outros ensaios que foram internos, até mesmo dos trigêmeos também, e que deveriam ter sido levados muito mais em consideração do que o fato do ensaio do Matheus Carriere. Minoria não está relacionada à quantidade, mas sim à falta de oportunidades, direitos e visibilidade em relação à estrutura social que nosso mundo foi construído. Tanto que essa falta de visibilidade e direitos acontecem até mesmo dentro das próprias minorias, como mostra a matéria do documento G, Licença para Ouvir, quando surdos e lésbicas começavam a se organizar dentro do próprio movimento e das paradas em busca do seu espaço e direitos. Nessa mesma linha, em reportagem, a matéria Mercado de Trabalho, Barreiras e Conquistas abordava a nem sempre fácil realidade do LGBT assumido diante dos seus empregadores e colegas de trabalho. Isso só reforça a disparidade de tratamento entre seres humanos em vista de suas orientações sexuais e identidade de gênero. A necessidade de quebra de barreiras, onde não existem para a parcela heterossexual da sociedade, ratifica a diferença do preço a ser pago ao se fazer parte de uma minoria. A ideia que a construção heteronormativa é um padrão a ser seguido justifica a incapacidade de muitos LGBTs em se relacionar, pois muitos vivem relações afetivas frustradas em construções amorosas que julgam ser as certas, baseados nos moldes pré-existentes, como mostra a televisão em seu Olho no Olho com E Por Falar em Casais. O que me parece chocante é a hipocrisia que se esconde sob a coberta do amor. Quantas vezes vi na net o comentário: eu gosto do meu namorado, mas ele não me satisfaz na cama. Ora, se não há satisfação, deve-se chegar num acordo que tente equacionar o problema e não fazer de conta que ele não existe. Isso comprova mais um preço pago pela minoria por não enxergar além das construções e entender que existe a liberdade de viver suas próprias regras e escolhas, pois isso diz respeito à busca da felicidade e realização da sua própria vida e não de uma expectativa a ser atendida baseada nos conceitos de terceiros que em nada deveriam influenciar no seu direito de ir e vir. Em meio a todo esse choque de realidade, essa edição ainda contou com Próstata, essa desconhecida, na seção Corpo, em Help, com dicas em Muy Amigo, que ensinava a identificar e lidar com aqueles possíveis amigos invejosos. O entrevistado dessa edição foi o cantor Ney Matogrosso, que falou sobre tudo, desde sua carreira até sua vida pessoal. A galeria trouxe um post de 2 páginas do Marcelo Matias, capa da edição 73, e os participantes do programa Casa dos Artistas. Na seção Desejo, o modelo de 25 anos, Marcos Robert, mais um ensaio com temática da vida country. No ensaio de capa, eles que foram o pontapé inicial para a temática do capítulo, Matheus e Kaique Carriere. O ensaio dos dois
apesar de separados, sigam a mesma ambientação dentro de uma casa com piscina. Ambos os ensaios ficaram bem naturais, bonitos e despretensiosos, reforçando apenas a beleza deles e os benefícios da genética. E assim a gente termina mais esse capítulo. Então, gente, eu espero que a temática desse capítulo possa levar a gente a refletir mais sobre essas construções sociais que parecem muito mais uma necessidade de reforçar essa superioridade heteronormativa quando as coisas não se encaixam como eles querem. Parece que é mais problemático do que realmente é. Porque quando não agrada a eles, ou quando não serve de entretenimento para massa heterossexual, machista, parece que o problema existe. E quando atende para eles, parece que o problema não existe. Por isso que eu quis enfocar muito nesse capítulo, que a gente, por ser minoria, sempre é perseguido independente do que a gente faça. Parece que a lupa sempre está muito maior para tudo que a gente está... a forma que a gente está agindo, como a gente leva a vida da gente. E eu espero que a gente possa estar cada vez mais ciente dessa realidade, para a gente não se oprimir dentro da nossa pele, porque o direito que o resto da sociedade tem, a gente também tem. Não é porque a gente faz parte de minoria que a gente tem que ficar pisando em ovos, achando que a gente não pode fazer certas coisas. Quando certos tipos de atitudes elas são direitos humanos, é direito para todo mundo, e não só para uma parcela da sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado do capítulo dessa semana. Espero que vocês possam descer aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações. Meu Instagram está aqui embaixo. Comenta bastante, compartilha o vídeo e se vê na semana que vem. Até já já.